Fala família, sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, dando sequência aí ao nosso backtest, né, do caçador de tendências, vamos seguir aí nosso trade system aí para ver qual vai ser o resultado, né, desse backtest aí de um mês operando o caçador de tendência com o gerenciamento, tá? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixe seu like aí para dar força para o nosso canal, beleza? Para que o YouTube entenda que esse canal é relevante e divulgue mais o nosso canal aí, tá bom? Você me ajuda com essa força aí, valeu pessoal? E se você não está sabendo ainda como funciona o backtest, como funciona o setup, nem nada disso, dá uma olhadinha aí na playlist que a gente fez, tá em ordem certinha, tá bem organizado, número 1, número 2, número 3, tá? Na ordem dos trades, beleza? Vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó, como é que tá até agora, ó. Primeiro dia R$200, segundo dia 245, terceiro dia 300, quarto dia 175, quinto dia 105, sexto dia 70 de loss, né, negativo, sétimo dia 130, oitavo dia 150, nono dia R$100, décimo dia 150, décimo primeiro dia 215 de loss, né, negativo, dia 12 250, dia 13 um loss um pouco maior aí, 495, dia 14 165, 15º dia 580. Até agora a gente está aí fechando em 15 dias, né, R$1.770, tá? A gente ainda está em busca de responder essa pergunta aqui, né, para determinar qual que seria a margem ideal para poder operar esse setup devido aos riscos, né? E a gente vai aos pouquinhos aceitando um pouco mais de risco, um pouco menos de risco e testando aí esse backtest, beleza? Bom, deixa aqui eu ver direitinho. O último dia foi 23, isso mesmo. Então vamos ver aqui qual que é o próximo dia. 24. Requisitar. Beleza? Show de bola. Vamos lá, abrir aqui. Isso aqui foi uma marcação aqui do dia anterior. Foi um dia bom, né, que a gente pegou essa pernada de alta aqui, que deu uma salvada nesse início que foi bem chatinho, né? Deixa eu botar aqui a senha. Lembrando aí, né, alguns detalhes, né? A gente está operando no gráfico de 15 minutos, a gente está operando com um contrato, né? Que a ideia é essa, né, pessoal? Do backtest aí. Aí cada um vai depois fazer seu próprio backtest, vai adequar a sua mão, né? Você vai operar com 2 contratos, com 3, enfim. A gente está fazendo aí com um contrato, tá bom? Então vamos lá, vou passar aqui para 14 minutos para poder adiantar um pouquinho esse primeiro candle. Beleza. Cadê ele? Opa, deixa eu fechar aqui, ó. Beleza, então, candle aberto. Vamos lá ver como é que vai ser esse candle. Ó, inicialmente, vamos pegar esse pavio aqui, tá? Só pra gente ter uma ideia, ó. 16 pontos de tamanho, né, de candle. Pô, super tranquilo, super pequeno, né? Um candle aí de abertura bem tranquilo para poder operar esse setup, né? Inicialmente, ó, a gente vai marcar aqui a máxima, marcar aqui a mínima e colocar nossas ordens, né? Falta 19 segundos para fechar o candle. Já vou colocar aqui as 2 ordens, beleza? E vou tirar agora aqui a marcação para não confundir. Só conferir aqui a máxima e a mínima. Máxima 24,5, então aqui é um tiquezinho acima. E a mínima 8,5. Então, vamos lá. Aqui, um tiquezinho abaixo, 7,5. Então a gente já está aqui já com a nossa posição. Opa! Rompendo aqui a máxima a gente está comprado, rompendo a mínima a gente está vendido, né? O pessoal que está aí acompanhando aí o backtest já deve estar bem familiarizado aí, tanto com as entradas quanto com o nosso manejo aí de risco, como está a nossa posição, tá? E quem não está acompanhando, aproveita e acompanha aí, tá, pessoal? Dá uma olhadinha nos outros vídeos aí do canal, do backtest, né? Para você se acostumar melhor aí com o que está acontecendo, tá bom? A gente espera que no final desse backtest a gente tenha algumas respostas, né?
tais como um risco ideal por dia, uma meta ideal por dia, de quantidade de pontos, né? Uma margem ideal para esse setup. Então a gente está em busca de responder algumas perguntas, tá? Então aqui, ó, a gente tem um dia anterior que deu uma consolidada aqui nessa região, ó. Vê que depois que ele fez essa pernada de alta, ele ficou aqui brigando aqui dentro, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo. E hoje ele abriu perdendo esse fundo aqui, que é um fundo importante, tá? A gente tem aqui agora algumas possibilidades principais, né? Como ele perdeu esse fundo aqui importante, ó, o que o preço pode pensar em fazer aqui agora? Ele pode estar fazendo aqui um pullbackzinho para testar esse suporte antigo como uma nova resistência, para de repente perder e derreter. Ou ele pode agora romper essa região, fazer aqui alguns movimentos zigue-zague e buscar lá aquela máxima do range e voltar para essa lateralização aí, né? A gente tem que esperar para poder ver. De qualquer forma, candlezinho legal, rompendo para cima ou para baixo, a gente está nele, tá bom? E aí a gente está aceitando, vamos supor que ele rompa aqui para cima ou rompa para baixo, a gente vai testar aqui, vai medir a mínima e a máxima. A gente está falando aí de alguma coisa em torno de 18 pontos. É um candle bem tranquilo, né? Então vamos lá. Porque é 16 pontos de candle, então a gente está entrando aí um tiquezinho acima, enfim. Então a gente vai ter mais 2 pontos, tanto para cima para a entrada quanto para baixo para o stop, né? Vamos ver como é que vai ser. Passei rápido aqui para 5 minutos, né? Lembrando que a gente tem passado rápido por uma questão de tornar aí mais dinâmico, né? Para quem está assistindo. E a gente conseguir visualizar os parâmetros do setup, os fechamentos dos candles, enfim. Mas o que a gente tem que lembrar é que essa velocidade aqui, ó, seria a velocidade normal, né? Você vê que o preço ele demora um pouquinho mais a fazer uma movimentação, né? Então, se a gente estiver operando aí no dia a dia, a gente tem que estar acostumado com movimentos um pouquinho menos voláteis, né? O que ocorre em alguns dias, né, dependendo da situação. Quem operou aí em dia de circuit break esse ano, quem operou em alguns leilões do Banco Central, que percebeu essas movimentações mais brabas, né? Mas são exceções, né? Na maioria das vezes são movimentos um pouco mais contidos, né? Principalmente o mini dólar, né? Costuma ser um pouco mais tranquilo. O mini índice às vezes tem um pouco mais de movimentação, né? Bom, deixa eu dar aqui um pause. Então, ó, repare bem. Vamos lá, vamos deixar aqui, vamos aumentar aqui, até porque a gente não está preocupado muito com aquelas outras regiões, né? Então, inicialmente, a gente estava respeitando o quê, ó? Vamos lá, vou fazer com essa linha aqui que é mais rápido. Vou apagar aqui esse range, que ele voltou para dentro do range, então não preciso me preocupar muito com isso agora. Então, a gente estava aqui com essas duas linhas, tá? Estava com nossas entradas posicionadas aqui. Como fechou esse candle aqui, que era o candle que deveria ter rompido, eu não vou deixar essa ordem aqui em cima, tá, pessoal? A gente diminui aqui a nossa posição, ó, tanto na máxima quanto na mínima. E aí agora eu vejo qual o tamanho dessa máxima. Então a máxima dele foi 21,5. Então eu vou descer aqui para 22,5, a nossa entrada. A mínima dele aqui foi 9,5. A gente vai subir para 8,5 e vamos lá. Vamos ver se ele vai romper para cima ou vai romper para baixo. Bom, rompeu para cima. Já que ele rompeu para cima, esse ponto aqui de baixo é o nosso stop, tá? Então, repare bem, nessa posição agora, né? Deixa eu só tirar as linhas aqui, porque a gente não precisa mais delas, né? Nessa posição que ele está aqui agora, ó, se eu pegar daqui até essa linha amarela que foi nossa entrada, são 14 pontos. Ou seja, a gente está em risco aí R$140, o que é muito tranquilo, porque a gente estava inicialmente com 180, né? E em alguns dias a gente chegou a arriscar muito mais nessa primeira entrada. Então, stop super tranquilo, que inclusive aí dentro de um gerenciamento um pouquinho mais conservador, vamos dizer assim, ainda te permitiria dar uma outra entrada caso fosse estopado aqui tranquilamente, né? Vamos ver agora como é que esse candle vai fechar. A gente tem aqui ainda, claro, né, esse candle de abertura. A gente tem um gapzinho aqui a ser fechado, né, da mínima de ontem, né, ou do fechamento de ontem, né, até agora, né, a gente tem um espaço legal para fechar esse gap. Não quer dizer que a gente vai fechar o gap, né,
Agora repare bem, essa máxima aqui e essa mínima aqui, ó, do candle anterior, esse candle 3 agora, ele está brigando dentro desse primeiro candle. Ó. O segundo candle ficou dentro do primeiro candle, e o terceiro candle, apesar dele ter violado esse topo, ó, do segundo e do primeiro, os compradores empurraram para baixo, né? Então é como se a gente tivesse aqui, ó, uma força vendedora aqui, ó, empurrando esse candle de volta para baixo, tá? Respeitando o que, ó, essa máxima aqui do primeiro candle do dia, né? Então a gente tem que estar bem ligado nisso. Então já é uma posição bem desconfortável aí pra gente, porque ele tá com essa cauda grande aqui superior, tá vendo? Se esse candle fechar onde ele tá, ou até um pouco mais abaixo, ele tá bem contra a nossa posição, né? Então é uma posição feia. Por um lado, por outro lado, se ele fecha aqui, a gente diminui o nosso risco, porque aqui se tornaria nosso ponto ou de stop ou de inversão, com 5 pontos, né, de risco. Então seria bom, né? Para quem está aceitando aqui agora 14 pontos, né? E a ideia do setup, pelo que a gente vem vendo, né, o Igor, pelo que ele comenta muito, né? A ideia do setup é justamente como você não tem aqui um movimento, né? Um movimento, vamos dizer assim, mais técnico que te indique alguma coisa. Então você não tem um pivô, você não tem uma bandeira, você não tem nada que te indique alguma coisa. Você tem ali candles, né? E que normalmente a formação de vários candles vai te dizer alguma coisa. Que não é o caso, né? Então, o que a gente tem? Vamos imaginar aqui, ó. Vamos voltar aqui pro dia de ontem. O dia de ontem foi bem parecido com isso, ó. Repara bem, a gente ficou aqui durante um bom tempo, ó, no meio de um dia meio consolidadozinho aqui, tá vendo? Ó? Então a gente ficou aqui entrando, saindo, revertendo, enfim. Quando esse mercado ele rompe essa região e vai embora, olha o que ele faz, ó. Ele faz uma grande pernada de alta. Então, a ideia do setup, por exemplo, esse dia foi um dia que deu certo, tá? Tem alguns dias que não dá certo, que dá errado, e às vezes esses stops podem se tornar até bem grandes caso você não tenha um gerenciamento aí legal, tá, pessoal? Então, por exemplo, ó, aqui depois ele fechou o dia bem lateral. Ó. Então, quando você está entrando no início do dia e você está dentro dessa lateralização aqui, é muito complicado, porque às vezes você tem um candle que te dá entrada para um lado, depois outro candle vai lá e inverte, e você fica aqui tomando vários stopzinhos de 3 pontos, de 5 pontos, de 8 pontos, quando você vê no final, você já está negativo aí 20, 25 pontos ou mais, né? Então é bem complicado. Bom, fechou aqui esse candle, um candle bem feinho. O tipo de candle que se fosse aqui esse primeiro candle, esse candle 3, se ele fosse o candle de abertura, eu até evitaria entrar nele, porque é um candle bem feio, né? Mas como a gente já está posicionado, a gente vai ajustar o nosso stop, né? Ó, aqui, mínima 17. Então, mínima 16, ok. Só que como esse candle ele não violou lá aquele topo, aqui eu tenho que deixar, segundo aí a estratégia, né, 2 contratos. Beleza? Então, 2 contratos aí. Se o preço subir, ó, nem deu tempo de si. Ele rompeu aqui o fundo, inverteu a minha posição, agora eu sou obrigado a jogar lá em cima o meu stop, tá? Só ver se está no ponto certinho. Opa. Máxima 29. Então aqui vai para 30. Tá? E aí vamos lá ver como está. Apesar de ter tido aqui uma posição invertida, agora a gente está numa posição mais confortável. Por quê? A gente tem um candle aqui bem feio, né, num topo, numa tentativa de topo, tá? Tem algumas estratégias, tem até o trap, né, que ele tenta romper um topo e não consegue, enfim, e ele te dá uma reversão aqui, uma inversão. Mas olha só, mas em outra região, né? Agora, quando você pega aqui esse candle, tá vendo, ó? Você tem aqui uma cauda nele, ó. Você tem aqui 9 pontos, quase 10 pontos de cauda. Então é um candle mais vendido, né? Para uma cauda inferior de 2 pontos. Então, apesar de ele não ter corpo nenhum aqui, esse candle aqui ele indica mais uma queda do que uma alta. Até porque em algum momento, ó, esse candle aqui, ó, ele teve corpo. Ele chegou a ter corpo nessa região. Só que depois de ter um corpo, os vendedores empurraram para baixo, né? Aí ele ficou com esse corpinho franzindo. Que é o que está acontecendo aqui agora, ó. Repare bem, ó. Pode ser que a gente seja estopado aqui agora, nesse ponto. Então, ó, deixa eu só ver aqui uma coisa aqui que eu
olhei para o lado e não vi, ó. 10 pontos da nossa entrada. Não teria dado a nossa oportunidade de proteção, tá, pessoal? Eu até achei que pudesse, mas não teria dado, não. Agora, provavelmente a gente vai ser estopado aqui em cima, tá? Se romper aqui, porque como ele perdeu esse fundo, a gente não pode inverter a mão e agora sim ser estopado. Detalhe aqui, ó. O fundinho do candle do dia e do segundo candle, que tinha sido respeitado, ele foi violado. Ele não conseguiu fechar abaixo, mas foi violado. Então, já teve aí um primeiro beliscão ali, né? 7 minutos, muito tempo ainda. Se a gente for estopado nesse candle, a gente tem aqui uma cauda inferior de 14 pontos, que é mais ou menos o tamanho do candle inteiro, quase de abertura. Tá? Então, se ele estopar a gente aqui e deixar um candle assim, o rompimento desse candle já daria uma entrada. Por quê? A gente tem aqui, ó, como eu falei, 14 pontos de pavio, mais 10 pontos até o nosso stop. Então, seria um movimento de 24 pontos aí, comprador. Um movimento que indica o quê? Indica que o mercado chegou aqui nesse fundo, tá? E que aqui a briga está sendo de empurrar de volta, ó. Até onde? Até não sei, pode ser até o fechamento do gap, ou pode ser para testar aquelas máximas, enfim, aí já começa a ter uma série de possibilidades de avaliação. A gente precisa esperar o candle fechar, tá? E é sempre aquela a mesma briga que a gente tende a comentar, tá? Deixa eu dar um pause aqui para a gente poder ver esse fechamento aqui dessa operação. Mas vamos só para a gente poder entender o racional. Vamos imaginar aqui que o mercado ele fez esse movimento aqui, ó, impulso. Tá? Só que depois dele fazer esse impulso aqui, ele está aqui numa movimentação lateral que também pode ser considerado uma correção, tá? A gente pode ter uma correção mais aguda ou a gente pode ter uma correçãozinha lateral, tá? Isso é comum. Beleza. Se a gente está pensando dessa forma, vê também se a gente não poderia visualizar isso aqui, ó. Deixa eu até aumentar aqui a grossura da linha, ó. Um movimento aqui grande, tá? Beleza? Formando aqui um mastro, né? Um topinho aqui que não conseguiu ser rompido, um fundinho aqui que não conseguiu ser rompido, ó. Não é uma bandeirinha? É uma bandeirinha, tá? Uma bandeira de alta inicialmente, mas que ela pode também romper para baixo e mudar, inverter a posição, tá? Então essas figuras geralmente elas têm uma tendência, né, um movimento prévio. É muito melhor você comprar uma bandeira de alta, né, do que você vender uma bandeira de alta, né? Porque o movimento anterior foi de alta, tá vendo? Então a tendência maior é que ele continue esse movimento, né? Inclusive quando a gente opera, exemplo, dentro dessa região aqui, a pessoa escolhe comprar fundo e vender topo dentro de uma lateralização, ó, o ideal é você comprar o fundo e não vender o topo. Por quê? Porque como o movimento prévio ele já foi de alta, a maior tendência aqui é ele continuar tentando brigar para subir. Tá vendo? Ó? Então existe um pouco menos de risco, né? Mas beleza, aqui em tese ele já rompeu para baixo essa bandeira, essa tida bandeira, né? Só que agora a gente tem o quê? Ó, vamos imaginar essa linha aqui de bandeira, ó. Tá? Se foi essa linha aqui de bandeira, o preço ele fez aqui o quê? Um falso rompimento, ó, e já voltou para cima. Então, ó, nesse candle ele desceu, no candle seguinte ele voltou para cima. Testou aqui o suporte, tentou perder novamente, mas parece fechando aqui dentro da bandeira. Ou seja, a tendência é ele ficar aqui nessa briguinha aí. A menos que ele rompa para cima e faça um movimento para cima, ou rompa para baixo e faça um movimento para baixo, né? Mas, novamente, a gente não está operando bandeira, a gente não está operando retângulo, a gente está operando setup, né? Então, a gente está até mexendo em alguns pontos de proteção, mas o setup em si a gente está tentando manter ele aí o mais dentro do que ele se propõe, né? Então aí, ó, candlezinho feio, bem feinho, já começa a ficar esse paliteiro aqui, tá vendo, ó? É candle para cima, pavio para cima, pavio para baixo. Então agora nesse ponto, ó, a gente tem aqui a máxima dele em 28,5, né? Então a gente tem aqui agora 29,5 como ponto. Como eu estou vendido aqui, tá vendo o Vzinho aqui, ó?
eu vou ser obrigado aqui a aumentar aqui um contrato, porque se daqui desse ponto o preço pegar a minha ordem aqui, ele vai estopar a minha ordem vendida, e desse ponto ele vai me levar comprado até onde for, tá bom? Se ele romper para baixo, melhor ainda, que eu não tenho que entrar com mais um contrato aí, para corrigir uma operação, e continuo vendido onde eu estou. Aqui nesse ponto, ó, vamos reparar aqui um detalhe, ó, eu estou com R$65 negativo nesse ponto, tá? Então, para eu fazer aquela minha proteção, a gente já tem aquela ideia do quê? Dos R$100, né, que a gente tem feito. Só que agora eu preciso de um pouco mais. Então, eu não posso agora proteger mais nos R$100, eu preciso proteger um pouquinho mais para poder recuperar esse valor aqui. Então, R$165 seria o meu ponto de proteção. Para isso, eu teria que esperar, vamos supor, se eu protejo com R$140, R$150 para 100, e para agora eu proteger os 165, eu teria que deixar ele bater pelo menos aí R$200, R$210 para poder fazer essa proteção. Então agora a gente já está numa proteção um pouquinho mais flexível, vamos dizer assim, né? Porque a gente já está com o lojas acumulado. É muito melhor quando o começo do dia ele já vem pagando, né? E a gente consegue proteger. Porque, pessoal, lembrando, R$100 todos os dias como proteção, se você por acaso for a tua operação for perdida nos R$100, são 10 pontos de dólar. Então 10 pontos com um contrato é R$100. Agora, se for com 10 contratos, é R$1.000. Então você vai ter o teu tamanho de ganho de loja de acordo com a quantidade de contratos, de acordo com a quantidade de risco que você está disposto a passar, né? Agora você vê, ó, ele já está lá pagando os nossos R$100. Ó, tá vendo? Ó, ele já está aqui com os nossos R$100 aqui, ó. Só que esse R$100 aqui, ó, ele é da operação. Essa operação daqui até aqui, onde ele está dando R$100. Mas a minha realidade aqui, ó, é esse R$40 aqui, ó, que é o que eu estou realmente, porque a gente estava com um lote de R$65, né? Então vamos lá. Então não poderia proteger. Se fosse aí a primeira operação, a gente já tivesse nessa operação com esse ganho aí, a gente também não teria tido a oportunidade de proteger ainda, mas já estaria preparado aí para poder ajustar esse stop, né, o mais rápido possível. Aqui eu vou tirar esse segundo contrato, porque ao violar esse fundo, ele já não mais me permite a inversão, né? Ele já me diz que daqui eu tenho que aceitar o meu stop. E aí lembrando, olha a diferença aqui ao ponto de vista. Daqui até a minha linha verde, são 13 pontos, são R$130. R$130 com 65 eu já tinha lá perdido, né? Já vai para 195. Então tá dentro de um stop super tranquilo. Mas se eu pensar de onde o preço está agora, ou de onde o preço já chegou a estar, até lá em cima, são 27 pontos. Então são os 13 que eu já aceitei perder no começo, mais o que eu estou deixando de ganhar, que é o custo de oportunidade, né? Então muitas vezes a gente acaba às vezes protegendo antes da hora, porque a gente pensa nisso, poxa, tudo bem, eu aceitei perder 13, mas eu não estou disposto a devolver 18. Aí você acaba protegendo. Então, por exemplo, depois de um candlestick assim, ó, eu já vou proteger um pouquinho, tá? Eu vou proteger aqui para o nosso break-even. E aí o que quer dizer isso? Se voltar, pelo menos eu estou 0 a 0 e continuo com os R$65 de stop, tá? Aqui agora, ó, a proteção, ó, já está 140, 150. Então, eu vou proteger, tá? Vou proteger para os R$100. Poxa, o ruim é que R$100 foi exatamente aqui na mínima. Tá vendo? É um ponto meio chatinho de proteger. Porque ele pode vir daqui agora, ó, testar essa mínima. Ele pode vir aqui bater nessa mínima, tá? Existe essa possibilidade, tá? Dele vir aqui, fazer um pullback na mínima do candle rompido, tá? Já que esse candle 4 foi o candle que ele rompeu, tá vendo? Deixa até aqui um pedacinho de nada aqui acima, tá vendo? Um pouquinho de nada, para segurar essa ordem. Mas ele pode daqui, ó, esse candlezinho que está formando, ele pode vir aqui, fazer um pullback aqui nessa região, ó, nessa região, para depois ele voltar aqui a cair, tá? Então isso são coisas, são movimentos que o mercado tende a fazer, né? Ele tende a perder uma região aqui de suporte importante e ele tende a romper, dar uma esticada, porque ele precisou de muita força para romper esse fundo, mas ele também pode ir lá testar novamente. Eu vou até proteger aqui um pouquinho mais, tá? Já chegamos ali a R$300 nessa operação, com um contrato, né? Deixa eu puxar daqui para poder ter uma ideia de onde está o valor. 160. A gente está com 215 na operação. Vou proteger aqui um pouquinho mais, tá? Que aí a gente está com um lote de 65.
200, a gente tira aí o 65 e fica com um gainzinho razoável, tá? Mas o que eu gostaria mesmo é que ele fizesse uma outra barra dessa e fosse embora, tá? O problema aqui, ó, ele tá voltando, que pode ser que ele nos estope agora, tá, pessoal? Se ele nos estopar, sem problema, a gente sai da operação. Agora, se ele continuar descendo, a gente vai ajustando esse stop aí, tá? Agora, ó, um ponto que a gente precisa dar uma olhada, tá? Vamos voltar lá para o gráfico anterior. Vamos imaginar que desse fundo aqui, ó, até esse topo, que foi a máxima de ontem que a gente chegou ali, a gente está com quantos pontos? Ó, a gente está com 112 pontos. Se a gente pegar aqui desse mesmo fundo, ó, desse mesmo fundo até o ponto da região que a gente está aqui agora, ó, 112 pontos, a gente estaria mais ou menos aqui, ó, nos 50% do movimento, tá? Então ele chegou até a passar um pouquinho. Então ele ainda pode aqui, esse preço aqui, ele ainda pode estar fazendo o quê? Impulso, correção, para fazer um novo impulso e ir embora, tá? Claro que às vezes a gente vê no livro aí esses movimentos assim bem perfeitos, né? Impulso, correção 50%, impulso, né? Ou para baixa, impulso, correção, impulso. Mas às vezes esse impulso aqui, ó, deixa eu apagar aqui para não ficar muito sujo. Mas às vezes esse impulso, correção, ele pode acontecer assim, ó, impulso, correção, uma correçãozinha mais feinha, mas que não perdeu ali 50%, aqui ele dá uma outra pancada para cima, tá? Então às vezes a gente não precisa se atentar somente ao pivôzinho ali clássico, né? Bom, deixa eu dar aqui um zoom, parece que ele vai pegar a nossa operação. Tá? Sem arrependimento, a gente ajustou o nosso stop. Não vale a pena, depois que você ajusta o stop, assim, fica toda hora mexendo no stop, tá? Então se ele bater, a gente sai da operação. Se ele manter aqui, a gente fica, tá? Vai estopar. Ó, bem um tiquezinho, vamos ver aqui a máxima, ó. A máxima, ó, estopado. Fomos estopados, R$140 de gain, tá? O que a gente pode fazer, tá? Não é que você tenha que fazer. Eu, particularmente, eu gosto muito de aceitar algumas inversões enquanto a gente está na operação, né? E talvez não reentrar. Porque, por exemplo, você está aqui agora, isso é uma coisa que acontece muito, tá? Eu já me arrebentei muitas vezes por causa disso. Então você está aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, sexto candle. Sexto candle você está falando de quê? Você foi para 1h30, 1h20 de operação. Agora no vídeo não, porque a gente está passando rápido, né? O vídeo ainda está pequeno. Mas aí já estaria já bastante tempo operando. E aí você depois passa tanto tempo de calor aqui, um sufoco danado, você fechou aqui com R$140 positivo. Lembrando que você aceitaria inicialmente fechar com 100, que é o nosso gerenciamento. Você está com um contrato, você está pegando 14 pontos aqui, que é bastante coisa, tá? Aí você vai lá e faz assim, bom, o candle fechou aqui, não fechou ainda, mas vamos supor que ele tenha fechado. Eu vou visualizar aqui uma ideia, tá? Só para a gente ter uma dinâmica. Aí eu vou lá, vamos supor que o candle fechou aqui, eu vou entrar aqui comprado, stop aqui na mínima, tá? Buscando que esse preço vá pelo menos até aqui essas máximas novamente, ou que ele vá até as próximas máximas, tá? Certo isso? Beleza. Então eu vou achar que eu vou pegar aqui mais 100, 200 reais, 300, enfim. Se a gente pegar esse candle 6, ele até fechou feio, tá? O nosso stop dele, ó, 14 pontos, 14,5. Quer dizer o quê? Se eu colocar aqui agora, ó, nessa máxima uma ordem de compra, um tique acima, tá? Nesse ponto aqui abaixo, um ponto abaixo, uma ordem de venda. O que significaria para mim isso agora, tá, pessoal? Eu estou com 140 de gain, só que o meu risco agora nessa operação vai para 16 pontos. Ou seja, eu corro o risco de, além de não ganhar absolutamente R$1 a mais do que eu já tenho, eu corro o risco de, se essa operação ela romper para baixo e de repente voltar e pegar aqui o meu stop, que aqui seria meu stop, além de eu jogar fora esses R$140 que já é meu gain, já é meu, ninguém me tira mais, já está aqui, ó, já está fechada a operação, já é meu.
Aí se eu pegar esse 140 e tomar um stop de 16 pontos, tudo bem. Ah, Eduardo, mas poxa, tu ganhou 140, se tu tomar um stop de 16 pontos, você vai estar 16,5 ali, sei lá, você vai estar perdendo 20, 25 reais. Pô, é muito pouquinho. E pelo teu stop diário, além de você tomar um stop de 16 pontos e ficar com 25 para você 14 de gain, você ainda pode entrar em mais uma operação, porque você está dentro do gerenciamento de stop no dia. Beleza, realmente estou. Mas depois de tu ganhar 140 reais, para que você vai botar em risco de novo, perder os 140 e poder ficar passando esse calor muito grande? Aí é de cada um, tá? Tem dias que o cara de repente vai querer arriscar um pouquinho mais, tem dias com um pouquinho menos. Agora, o que pode acontecer, e já aconteceu comigo algumas vezes, tá? Você faz assim, ó. Você aceita tomar esse stop aqui de 16 pontos e ficar 25 negativo, tá? Então vamos lá, tomei o stop, tá, pessoal? Tô devendo agora 25. Sim ou não? Vamos acompanhar comigo aí a ideia, tá? Tô devendo 25. Aí eu entro em outra operação para recuperar agora pelo menos os 140. Porque depois que você tem um ganho e você toma um loss e devolve tudo pro mercado ou devolve um pouco mais do que você tinha ganho, a tendência tua psicológica é fazer o quê? Bom, eu preciso recuperar os 140. Mas tu já não estava satisfeito com os 140, você não queria os 140. Você aceitou devolver os 140. Você achou que 140 não era suficiente. Mas você vai lá, depois que você perdeu os 140, vai te dar uma certeza no teu coração tão grande que você quer pelo menos, poxa, mercado, eu quero pelo menos recuperar os 140. Pelo menos isso, recuperar os 140. Aí sabe o que vai acontecer com você? Muitas vezes vai acontecer com você. Vai acontecer o seguinte, de repente vai ser uma vez ou duas que você vai conseguir recuperar os 140, vai fechar com 150 positivo. Isso vai te dar uma confiança muito grande. E aí, de repente, vai chegar um dia que você vai chegar nessa situação aqui e você vai perder 250. Aí depois de estar com um stop de 250, você vai falar assim, caramba, meu Deus, eu estava com 140. Como é que agora eu estou devendo 250? Aí você vai ter segundo gatilho emocional. Bom, aí cada um com a sua fé. Vai falar assim, Deus, pelo amor de Deus, ou então você vai falar para o mercado, sei lá o que você vai falar. Você vai falar assim, eu agora não quero mais, eu não quero mais recuperar os 140. Não quero mais recuperar os 140, esquece 140. Eu só quero sair desse loss de 250. Então, se eu agora conseguir fechar no 0 loss no dia, eu já estou satisfeito. E aí acontece a pior das coisas. Vai acontecer uma barra, com certeza, e você merece que aconteça realmente, pela tua indisciplina, vai acontecer uma barra desse tamanho, ó. O Banco Central vai entrar contra a tua posição ainda, para te dar uma porrada mais forte, tá? Você está com uma margem da corretora que não é suficiente para você aguentar um calor muito grande. Então ainda vai ser estopado pela corretora para ter que pagar ainda a taxa de stop da corretora, tá? Quando a corretora ela te estopa, ela te cobra uma taxa por isso, né? Uma taxinha bem salgada. E quanto mais contratos você tiver operando, mais cara é, porque essa taxa deles é uma taxa em cima de quantidade de contratos da tua posição. Aí depois de tu tomar um stop desse tamanho aqui, o que aconteceu? Aqueles teus 140 que você não quis mais, e que depois você aceitou recuperar 140, depois você aceitou ficar no 0 a 0, ele virou isso aqui, ó. Virou 800. Ou se você entrou num dia de fúria, virou R$ 2.500 de negativo, porque você foi indisciplinado, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham que eu vou fazer com esse 140 aqui? Claro que eu vou vir para cá, vou dar um Enter, vou pegar aqui esse dia 15, vou copiar, vou colar aqui embaixo, certo? Vou marcar aqui como dia 16, vou tirar esse 580 aqui, e vou ver o que foi hoje, foi 140, então tá bom 140. Vou marcar aqui qual foi o dia. Vou pegar nossa calculadora amiga, tá? Vou somar o 1.770, que era a nossa posição até agora, mais os 140 que a gente ganhou, tá? E vou passar esses 770 para os 910. 910. E assim a gente encerra, né, um dia de operação
que até começou um pouquinho chato, um pouquinho difícil, mas que a gente fechou bem, beleza? Então você fica com essa lição aí, com essa dica. Dinheiro bom é dinheiro no bolso, tá? Dinheiro que você já botou no bolso, já finalizou, já apertou lá teu stop, já saiu da operação. O dinheiro já saiu ali da tua plataforma, do teu Profit ou do teu Trade, ele já saiu dali, ele já entrou na tua conta da corretora como tua margem, acabou. Chega, cara. Sai daí. Desliga esse negócio, vai tomar um açaí, cara. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado de mais um dia aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí embaixo se você está usando o nosso backtest de alguma forma, se está tá te ajudando, está sendo proveitoso para você, tá? Se você tiver alguma sugestão de algum outro backtest que você queira que a gente faça, coloca aí no comentário, beleza? Comenta com seus amigos, compartilha aí, tá? Deixa seu like, ajuda a gente a crescer o canal aí, beleza? Sim, vocês me ajudam e eu posso ajudar também vocês com o que eu puder, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!